Olá, como você vai? Eu espero que esteja tudo bem com você, juntamente com a sua família. Meu nome é Vanessa Santos, eu sou membro da Igreja Metodista, fica no bairro Sarandi, em Porto Alegre, há pelo menos uns 20 anos. E eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você. Toda quarta-feira, vídeos estão sendo postados, né, para edificar a vida da igreja, para edificar a sua vida. E através das séries que têm sido postadas, que tem cerca de 4, 5, 6 capítulos, depende de quem está ministrando essa série, a gente fala sobre um tema específico. E eu gostaria de estar iniciando, então, uma nova série juntamente com você aqui, querendo falar sobre alguns ensinamentos de Jesus. Antes da gente falar, eu quero contar um pouquinho por que eu vou falar sobre isso. Porque há cerca de 10 anos eu tenho participado de grupos de discipulado, do Ministério de Discipulado. E faz mais ou menos uns 6 meses que eu estou em um grupo de discipulado com mulheres. Esse discipulado só participa mulheres, né? Toda segunda, às 21 horas, nós nos reunimos através do Meet, né? O link online, a gente se reúne online, para conversar sobre a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. E neste grupo, nós temos aprendido o significado de uma palavra, que é a palavra discípula, ser discípula de Jesus. Nós aprendemos que ser discípula de Jesus, que ser discípulo de Jesus é um aprendiz, um seguidor de Jesus. Um discípulo, uma discípula, o seu grande objetivo é ser igual ao seu mestre, é ser parecida com o seu mestre. E isso, ser parecida com Jesus, né, que é o nosso mestre, é o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida de todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O propósito de Deus é que nós nos tornemos cada vez mais parecidas com Jesus, nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. E para que a gente se torne cada vez mais parecida com Jesus, quer dizer, na realidade não para a gente se tornar, não, mas também, né, para que a gente se torne cada vez mais parecida com Jesus, a gente precisa aprender sobre Jesus, sobre o nosso mestre, saber o que ele fala, saber o que ele gosta, saber o que ele está pensando, qual é a vontade dele, conhecer Jesus para que a gente se torne parecida com ele. E como a gente faz isso? Buscando os ensinamentos de Jesus, buscando o ensinamento que ele nos deixou na palavra dele, né? Através da leitura da palavra, através da meditação, através de pesquisa, através de estudos, a gente vai aprendendo mais sobre Jesus, cada vez mais sobre Jesus. E a gente vai aplicando cada vez mais isso na nossa vida, né? Os seus ensinamentos, colocando em prática. E assim Deus, através do Espírito Santo, vai fazendo a obra na nossa vida, que é nos tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Então, com esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês algo que nós temos estudado no nosso grupo de discipulado. E os textos que nós vamos estudar estão lá no livro de Mateus, no capítulo 6, né, a partir do verso 2 até o verso 18. Nós vamos estudar essa porção deste texto. Então, essa série, o nome dela vai ser Ensinamentos de Jesus. E a gente vai ter 4 capítulos, quer dizer então que nós vamos ter 4 vídeos falando sobre isso. O primeiro vídeo vai falar sobre hipocrisia, que é hoje, nós vamos falar sobre isso, hipocrisia. Depois nós vamos falar como dar esmolas, depois como orar e como jejuar. Então, nós vamos começar falando sobre hipocrisia. Então, esse é o primeiro capítulo dessa série Ensinamentos de Jesus. E eu estou muito feliz por estar compartilhando com você essa palavra através desse meio, dessa mídia. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, eu quero que você pegue papel, um caderno, uma caneta, que você sente, que você pare e que você estude juntamente comigo o que a palavra de Deus está querendo nos dizer para esse dia de hoje, para que o Espírito Santo possa fazer
uma obra na sua vida, não porque sou eu que estou falando, mas porque é a palavra de Deus que eu estou falando aqui, que eu estou anunciando aqui, e o Espírito Santo vai tocar na sua vida e vai te convencer daquilo que precisa te convencer. Então vamos começar falando sobre hipocrisia, porque nesses textos, né, nessas três formas que Jesus está nos dizendo como nós devemos dar esmolas, como devemos orar e como nós devemos jejuar, ele diz que nós não devemos ser hipócritas, que nós não devemos ser como os hipócritas. Ele diz nessas três coisas, que a gente não deve dar esmola como os hipócritas fazem, orar como os hipócritas fazem, nem jejuar como os hipócritas fazem. Então, para que a gente possa entender, né, o que nós não devemos ser, nós precisamos saber o que é ser hipócrita, o que é hipocrisia. Então, eu vou te convidar para junto comigo a gente abrir. Eu estou com o meu caderninho aqui, eu espero, né, para mim não me perder, porque eu gosto de ter uma linha de raciocínio contínua. Então, eu vou estar com o meu caderno aqui, com o meu estudo e a minha Bíblia aqui do lado. E você também é a mesma coisa. Pegue o seu caderno, a sua canetinha e a sua Bíblia aí do lado para que a gente possa ler juntos e entender juntos o que Deus está querendo nos dizer, através dos ensinamentos de Jesus. Então, a gente vai ler 3 partes desse texto que fala sobre isso. Então, você abre lá em Mateus, no capítulo 6. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler 3 versículos separadamente, tá? Só para que a gente possa entender o que Jesus está querendo falar sobre hipocrisia. Então, a gente começa ali em Mateus 6:2. Mateus capítulo 6, o versículo 2 diz: Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Mateus 6:5 diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. E Mateus 6:16 diz: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então, o que é hipocrisia? O que é hipocrisia? O que é ser hipócrita? Porque Jesus fala para nós não sermos hipócritas. Hipocrisia é o ato de fingir, o ato de dissimular os verdadeiros sentimentos, o ato de dissimular as verdadeiras intenções, é esconder, é disfarçar, é tornar pouco perceptível. Então, hipócrita é aquele que demonstra uma coisa, aparenta uma coisa, quando sente ou pensa outra coisa. Quando dissimula a sua verdadeira personalidade, o seu verdadeiro afeto, a sua verdadeira intenção. Quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. Aí você pode me perguntar, Vanessa, existem pessoas assim? Isto é possível? Sim, isto é possível. Dentro das nossas igrejas? Sim, isto é possível. Jesus estava falando com fariseus, pessoas que viviam no meio religioso, e ele estava condenando a hipocrisia, essa falsidade, essa dissimulação, essa forma de disfarçar, de esconder os seus verdadeiros sentimentos, suas verdadeiras intenções, né? E aparentando outra, totalmente diferente daquilo que eles estavam sentindo e dentro deles. Até porque, gente, nós não nascemos bonzinhos, né? O ser humano, ele não nasce bonzinho, nós não somos bonzinhos. O salmista diz que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe, né? O Davi fala sobre isso, então quer dizer que nós não somos bonzinhos, né? Nós temos hipocrisia dentro de nós e isso precisa ser trabalhado dentro de nós por causa do pecado, né? Por causa da corrupção do nosso coração, por causa do nosso coração enganoso e difamador. Então,
Deus, sabendo disso, sabendo que nós somos hipócritas, né? Que nós podemos ser hipócritas, que nós podemos aparentar uma coisa, fingir uma coisa e a nossa motivação não é a verdadeira motivação. Deus, o nosso Pai, quer nos ensinar através de Jesus que Ele não quer que a gente seja esse tipo de pessoa. Deus não quer que nós sejamos hipócritas. Deus não quer que você seja hipócrita, Deus não quer que eu seja hipócrita. Então, quando a gente lê esses 3 textos, a gente percebe qual é o objetivo do hipócrita. O objetivo do hipócrita é ser glorificado pelos homens, ser visto pelos homens e parecer aos homens. Os hipócritas que Jesus fala estavam buscando uma autopromoção, estavam buscando uma autogratificação. Eles estavam querendo engrandecer o seu ego para se sentirem bem. Tem textos que contribuem, que enriquecem essa palavra que eu estou comentando para vocês, falando sobre hipocrisia. Tem vários textos, mas eu vou trazer, por causa do tempo aqui, eu vou trazer só uma que está lá em Lucas, no capítulo 18. Eu quero que você leia aí na sua casa, depois anote esse texto, Lucas 18, de 9 a 15, que é aquela parábola do fariseu e do publicano. Eles vão orar, né? Eles vão orar. Jesus fala, né, que eles vão orar, que estão orando em pé, e o fariseu faz uma oração e o publicano faz outra oração. O fariseu, né, ora, até deixa eu pegar esse texto aqui do Lucas 18. Aqui. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, o fariseu e o publicano. O fariseu orava em pé e orava de si para si mesmo dessa forma. E aí ele faz a oração, né? E o publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia o peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa parábola, o que me chama muito a atenção neste texto, é a questão de que o fariseu orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Atitudes assim, atitudes hipócritas, atitudes que é de si para si mesmo, não recebem, recebem apenas um tipo de recompensa, que é o aplauso dos homens. É só esse tipo de recompensa que essas pessoas que oram de si para si mesmo recebem. Atitudes assim, elas não geram nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de mudança de mente, mudança de comportamento, não gera nenhum tipo de arrependimento. Atitudes assim não geram esse tipo de mudança, esse tipo de transformação. Ela gera apenas recompensa e aplauso dos homens. A hipocrisia era a marca dos fariseus. E Jesus claramente nos diz que Ele não nos quer com essa marca. Então, né? Como é que eu sei que eu não estou sendo hipócrita? O que eu devo fazer para não ser hipócrita? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber e entender para que Deus gere uma transformação em nós, para que Deus gere essa transformação em nós, é que é o único que vai te convencer, o único que vai te dizer se que você está sendo ou não hipócrita é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para te convencer a isso. Eu estou aqui apenas para anunciar o que a palavra de Deus nos diz. O que Jesus está querendo nos dizer. Que Ele não nos quer com essa marca de hipocrisia, assim como os fariseus tinham. Então, se você está ouvindo esse vídeo, se você está vendo esse vídeo e você está se sentindo de alguma forma confrontado, se você está se sentindo incomodado, se o Espírito Santo está falando com você neste momento através desta palavra, eu quero te dizer o que a palavra de Deus nos diz. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração.
caia de joelhos e se arrependa. Não endureça o seu coração, se o Espírito Santo está falando com você. Deixa Deus gerar essa transformação, deixa o Espírito Santo te convencer do seu pecado, da justiça, do juízo, da sua hipocrisia. A segunda coisa que eu quero colocar, né, o que eu devo fazer para não ser hipócrita, ou como eu sei ou não sei se eu estou sendo hipócrita, né, é parar de fingir. Para de fingir. Assuma o seu pecado, se você está sendo. Para de fingir e assuma a sua hipocrisia diante de Deus, diante do único que pode te transformar. Assuma o seu fingimento, assuma os seus verdadeiros sentimentos, assuma as suas verdadeiras intenções, as suas verdadeiras motivações, diante daquele que é o único que pode te transformar, que é o único que pode te mudar, que é Deus. Assuma diante dele isso, o seu pecado. E terceiro lugar, antes de falar o terceiro lugar, desculpa, por que assumir, né, diante daquele que é o único que pode mudar? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Deus sabia que aqueles homens eram hipócritas. Deus sabe se eu estou sendo hipócrita, se você está sendo hipócrita, se nós estamos sendo hipócritas. A palavra nos diz lá em 1 Samuel 16:7 que o Senhor não vê como vê o homem. O homem, ele vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Mateus 15, de 7 a 9, diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assuma se você está realmente honrando o Senhor apenas com os seus lábios, mas o seu coração está longe dele. Assuma sua hipocrisia diante de Deus, que é o único que pode mudar isso. E agora sim, em terceiro lugar, deixe Deus te mostrar qual é a sua verdadeira motivação. Fale, expresse, assuma seu pecado, né? Se você está sendo confrontado, e deixe Deus te mostrar qual é a verdadeira motivação. Qual a sua verdadeira motivação? Deixa Ele falar agora. Dá um tempo para Ele falar com você agora e Ele te mostrar qual é a sua verdadeira motivação. Os hipócritas buscam a autopromoção, o aplauso dos homens. Os sinceros, os íntegros, os verdadeiros buscam a recompensa que vem do Pai. Deixe Deus te mostrar qual é a recompensa que você tem buscado, a sua verdadeira motivação. E se você buscar a recompensa do Pai, prepare-se para uma transformação, prepare-se para uma mudança, prepare-se para ser transformado pela renovação da tua mente, através da palavra de Deus. E experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimente se tornar cada vez mais um homem, uma mulher, um jovem, um juvenil parecido com Jesus. Então essa é a palavra que eu quero te trazer nesse primeiro capítulo. Espero que isso tenha edificado a tua vida. Espero que isso toque na tua vida assim como tocou na minha e de tantas outras pessoas a qual a gente tem estudado sobre isso nas segundas-feiras, nos discipulados, como falei para vocês. E que o Espírito Santo esteja cada vez mais nos transformando, nos incomodando, nos mostrando aquilo que a gente está errando, nos mostrando cada vez mais a nossa verdadeira motivação. E é isso, gente. Obrigada por vocês estarem comigo até aqui. Para quem continua até o final, muito obrigada. E até quarta-feira que vem, que a gente vai ter o segundo capítulo da nossa série Parecidos com Ensinamentos de Jesus. Obrigada. Tchau.